Olá, estaremos dando seguimento ao conteúdo de poliedros. Então, estarei comentando sobre o princípio de Cavalieri, que foi desenvolvido pelo matemático italiano Bonaventura Francesco Cavalieri, e em que ele dizia o seguinte, que dispondo-se de um conjunto de chapas retangulares de madeiras, todas com as mesmas dimensões e consequentemente com o mesmo volume, imagine que elas foram usadas para formar duas pilhas diferentes, cada uma contendo a mesma quantidade de chapas, conforme mostra essas duas figuras. Em ambas as pilhas, a quantidade de espaço ocupado pelas chapas é a mesma, isto é, os dois sólidos formados eles vão ter o mesmo volume. Agora, imagine esses mesmos sólidos com bases contidas num plano alfa e situados no mesmo semi-espaço dos determinados por alfa. Qualquer plano beta paralelo a alfa e secante aos sólidos 1 e 2 determina nesses sólidos superfícies equivalentes, ou seja, de áreas iguais. Isso porque, mesmo elas estando deslocadas para a direita ou para a esquerda, a área delas não mudaram, ou seja, as dimensões delas não mudaram, ela só mudou de lugar, mas continua sendo a mesma chapa. E a mesma ideia pode ser estendida para duas pilhas, cada qual com a mesma quantidade de moedas de dimensões iguais, ou seja, também não importa qual forma que tenha essas figuras. Pode ser um círculo, pode ser um quadrado, que isso não vai interferir na propriedade. Elas tendo superfícies equivalentes já vai ser o suficiente. Então, resumindo, o princípio de Cavalieri, ele diz que dois sólidos nos quais todo plano secante paralelo a um dado plano determina a superfície de áreas iguais, superfícies equivalentes, são sólidos de volumes iguais, ou seja, sólidos equivalentes. Então, se em qualquer posição que eu trace um plano secante a esses sólidos mantenha esse mesmo tamanho de área em todo o sólido, isso vai determinar que esses dois sólidos vão ser iguais, independente se um tem o formato de um círculo e outro tem o formato de um quadrado ou qualquer outra figura, um losango e etc. Então, este princípio de Cavalieri será utilizado para nós calcularmos o volume de um prisma. A área da base será utilizada também para calcular o volume do prisma, e ela será dada pela área de um polígono, ou seja, a base de um prisma ela é um polígono, então nós utilizaremos a fórmula referente àquele polígono. Então, se é um quadrado, nós utilizaremos aqui lado ao quadrado. Se é um triângulo, será a base vezes a altura sobre 2, e assim por diante. Se for hexágono, utilizaremos a fórmula do hexágono e etc. E a área lateral ela vai ser dada pela reunião da área de todas as faces laterais. E a área total será a soma da área lateral mais duas vezes a área da base, pois o prisma ele tem a base e o topo iguais. Então, agora imaginemos um prisma P1 de altura de medida H e área da base igual a B. Consideremos um paralelepípedo retângulo P2, em que H é a medida da altura e a área da base é igual a B. Note que P1 e P2 têm as alturas de medidas iguais, ou seja, iguais a H, assim como são iguais as áreas de sua base, independente do formato, que em P1 é um pentágono e em P2 é um quadrado. Então, suponhamos que os dois sólidos tenham as bases contidas no mesmo plano e alfa fique no mesmo semi-espaço de origem alfa, conforme está sendo mostrado na figura. Observe que qualquer plano beta paralelo a alfa e que seccione P1 também secciona P2. Note também que as seções B1 e B2 têm as áreas iguais, pois são congruentes
as respectivas bases. Então, aqui B1 e B2 também vai ter a mesma área, pois o ângulo ele vai se manter por todo o prisma, esse ângulo de inclinação. Ou se ele é reto, também ele vai ser reto em todo o prisma. Então, independente de onde este plano beta intercepte os dois prismas, eles vão ter a mesma área aqui contida no plano beta. Então, pelo princípio de Cavalieri, o prisma P1 e o paralelepípedo P2 têm volumes iguais, ou seja, vou ter aqui o volume de P1 vai ser igual ao volume de P2. Então, como o volume de P2 é igual a base B vezes H, então o volume de P1 vai ser igual a base B vezes H também. Então, concluímos que o volume é igual à área da base vezes a altura. Ou seja, sempre que nós tivermos um prisma, terá um paralelepípedo que ele será correspondente a esse prisma. Então, nós poderemos calcular o volume do prisma, assim como nós calculamos o volume de um paralelepípedo. Então, o volume de um prisma é igual ao produto da área da base pela medida da altura. Então, vamos para um exemplo. Consideremos P1 um prisma reto triangular com 12 cm de altura e a área da base igual a 18 cm². E P2 um cubo cuja aresta da base mede centímetros. Então, o que nós teremos? Que P1, a altura é igual a 12 centímetros e a área da base é igual a 18 cm². Então, o que nós vimos? Que o volume aqui de P1 vai ser dado por área da base vezes a altura. Então, o volume de P1 é igual a 18 vezes 12. Então, o volume de P1 vai ser igual a 216 centímetros cúbicos. Agora, para P2, que é o cubo, ele disse que o lado mede 6 centímetros. Então, o volume de P2 vai ser igual a lado ao cubo. Então, o volume de P2 é igual a 6 ao cubo. Então, o volume de P2 é igual a 216 centímetros cúbicos. Então, percebam que o volume de P1 e o volume de P2 é igual, ou seja, que o volume de P1 igual ao volume de P2. Isso quer dizer que P1 e P2 são equivalentes. Então, esses dois sólidos, apesar de eles terem o seu formato diferente, eles são equivalentes, pois eles possuem o mesmo volume. Exemplo 2. A figura ao lado representa um prisma reto, em que a altura mede 6 centímetros e a base é um triângulo retângulo isósceles, cuja hipotenusa mede 3 raios de 2 centímetros. Então, vamos determinar a área total e o volume desse prisma. Então, aqui está a figura e percebam que aqui está formando um ângulo reto, ou seja, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então, fazendo aqui a planificação, eu vou ter aqui os catetos AB e AC para a hipotenusa BC, ou seja, BC ao quadrado vai ser igual a AB ao quadrado mais AC ao quadrado. Então, 3 raiz de 2 ao quadrado vai ser igual a AB e AC são iguais. Então, vou escrever como 2AB ao quadrado. Então, aqui eu vou ter que 3 ao quadrado é 9, raiz de 2 ao quadrado é 2. Vai ser igual a 2
AB ao quadrado. Agora eu vou ter aqui AB, então vai ser igual a esse 2, vai cortar com esse 2, vai ficar raiz de 9. Então AB vai ser igual a 3 centímetros, que também vai ser igual a AC. Então aqui é 3 e aqui também é 3. E a nossa altura foi dito aqui que é 6 centímetros. Então agora eu vou calcular a área da base. Então a área da base, eu preciso pensar no formato da base, que é um triângulo. Então a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então aqui a base é 3 e a altura também é 3. Então vai ficar 3 vezes 3 sobre 2. Então a área da base é igual a 9 sobre 2, que é igual a 4,5 centímetros quadrados. Então percebam que a área lateral ela vai ser dada pela soma da área desses três retângulos. Então aqui, este primeiro retângulo, ele será 6 vezes 3, pois aqui mede 3 centímetros. Então aqui vai ser 6 vezes 3, mais este segundo será 6 vezes 3 raiz de 2, aqui. Então 6 vezes 3 raiz de 2, mais o terceiro aqui mede 3 centímetros. Então é 6 vezes 3 também. Então a área lateral vai ser igual a 18 mais 18 raiz de 2 mais 18. Então a área lateral é igual a 36 mais 18 raiz de 2. Então a área lateral vai ser igual, colocando 18 em evidência, vou ter aqui 18 vezes 2 vai dar o 36, mais o raiz de 2 vai dar 18 raiz de 2. Isso centímetros quadrados. Agora fazendo a área total, vai ser igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral, pois essa base triangular vai ter duas delas, uma em cima e outra embaixo. Então a área total é igual a 2 vezes 4,5 mais 36 mais 18 raiz de 2. Eu estou escolhendo ainda nesse passo aqui o valor da área lateral, pois ela ficará mais fácil para colocar em evidência. Então a área total vai ser igual a 9 mais 36 mais 18 raiz de 2. Então a área total é igual a 45 mais 18 raiz de 2. O 45 e o 18 são múltiplos de 9. Então a área total é igual a 9 vezes 5 para dar o 45 e mais 2 para dar o 18 e o raiz de 2. Então essa é a área total em centímetros quadrados. E agora, para calcular o volume, basta multiplicar a área da base pela altura. Então o volume ele é igual a 4,5 vezes 6. Então o volume é igual a 27 centímetros cúbicos. Um prisma reto é tal que sua base é um losango com 24 decímetros de perímetro e um dos ângulos internos mede 60 graus, conforme a figura. Considerando que esse prisma tem 18 decímetros de altura, determine o seu volume. Então, para determinar o volume, nós precisamos saber qual que é a área que esse losango ocupa. Então, o losango ele pode ser dividido em dois triângulos.
e ele será isósceles, cada um desses triângulos. Então, sabendo-se que o perímetro é 24, então dá para saber qual é o tamanho desse lado. Então basta dividir, aqui para saber o lado, basta dividir 24 por 4, que será igual a 6. Então cada lado deste aqui mede 6 centímetros. Então, sabendo dois lados de um triângulo e o ângulo, dá para saber qual que é o valor, que nesse caso aqui será por seno. Então ficará o seguinte, que a área da base será igual a 2 vezes a área de P, S e R, que eu estou pegando este triângulo aqui de P, S e R. Então a área da base é igual a 2 vezes 6 vezes 6 sobre 2 vezes o seno de 60 graus. Então a área da base vai ser igual, esse 2 vai cortar com esse 2, vai ficar 36 vezes raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60. Então a área da base vai ser igual a 18 raiz de 3 decímetros quadrados. Então o volume vai ser a área da base vezes a altura. Então o volume é igual a 18 raiz de 3 vezes 18. Então o volume é igual a 324 raiz de 3 decímetros cúbicos. Um artesão faz peças maciças de latão e as vende por R$ 35,00 o quilograma. Fabrício comprou uma dessas peças que tem a forma de um prisma regular hexagonal de 10 centímetros de altura e cuja aresta da base mede 4 centímetros. Considerando que a densidade do latão é 8,5 gramas por centímetros cúbicos, quanto Fabrício pagou pela peça comprada? Use raiz de 3 aproximadamente igual a 1,7. Então aqui ele disse que o lado mede 4 centímetros, o lado do hexágono, e a altura mede 10 centímetros. Então a fórmula da área do hexágono, ela é dada por 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então a área da base vai ser igual a 6 vezes 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então a área da base vai ser igual a 6 vezes 4 vezes 1,7, que é o valor de raiz de 3. Então a área da base vai ser igual a 40,8 centímetros quadrados. Então agora, para fazer o volume, vai ser igual a área da base vezes a altura. Então o volume é igual a 40,8 vezes 10. Então o volume é igual a 408 centímetros cúbicos. E dado a densidade igual a 8,5 gramas por centímetros cúbicos, então eu posso fazer uma regra de 3, que vai ser 8,5 gramas estará para 1 centímetro cúbico e x gramas estará para 408 centímetros cúbicos. Então assim eu vou saber qual que era o peso dessa peça que ele comprou. Então ficará que x vai ser igual a 8,5 vezes 408, que vai dar 3.468 gramas. Só que como o preço ele é dado por quilo, então eu vou transformar em quilo, que ficará 3,468 quilogramas. Então agora, para saber o custo
basta multiplicar a massa pela densidade. Então vai ser 3,468 vezes R$35. Então o custo aqui será de R$121,38. Determine o volume do paralelepípedo oblíquo mostrado na figura, sabendo que sua base é um quadrado cujo lado mede 5 cm e que a aresta lateral mede 8 cm. Então, se é um quadrado, então a área da base vai ser igual a lado ao quadrado. Então a área da base vai ser igual a 5 ao quadrado, que vai ser igual a 25 centímetros quadrados. Agora, para saber qual que é a altura desse prisma, nós precisamos imaginar aqui um triângulo retângulo. Nós precisamos descobrir qual que é essa altura. Então, dado que aqui mede 30 graus e aqui mede 8 centímetros, ou seja, a medida da hipotenusa, então este aqui será um caso de seno. Então o seno de 30 graus vai ser igual à medida de H sobre 8. Então H sobre 8, ou seja, o cateto sobre a hipotenusa. Então o seno de 30 é 1 sobre 2, vai ser igual a H sobre 8. Então H é igual a 4 centímetros. Agora, para o volume, basta fazer a área da base vezes a altura. Então o volume vai ser igual a 25 vezes 4. Então o volume é igual a 100 centímetros cúbicos.